Olá, meus queridos! Chegamos ao 9º dia da nossa maratona Livres da Amargura. Que emoção! Nossa 9ª live, maratona em preparação para a nossa aula especial, a nossa aula master, que nós teremos no próximo dia 1º de julho, às 20 horas. E eu estou muito entusiasmado e muito feliz em saber e poder contribuir com o teu crescimento, contribuir com o teu fortalecimento, contribuir com o desenvolvimento da sua vida, sabe? Eu sou entusiasmado com o desenvolvimento de pessoas e eu creio com certeza que essa maratona, essa aula, todo o projeto, né, nessa temática que é Livres da Amargura, é uma temática e é uma mensagem para esse tempo, para o povo de Deus, para pessoas que estão precisando. E eu fico muito feliz em poder contribuir com o seu fortalecimento, contribuir com o teu crescimento. Meu Deus do céu, isso me empolga, isso me anima, isso me move a prosseguir, avançar e a dedicar minha vida, meu tempo a pessoas, né? Sempre vai valer a pena dedicar a nossa vida no propósito que estamos em Deus e que fomos estabelecidos em Deus. E é isso, que coisa boa. Eu quero dizer para você que hoje nós estamos terminando essa etapa da maratona, né? A maratona Livres da Amargura, com a nossa última live. E o tema de hoje, meu Pai Celeste. Que tema maravilhoso, um tema para a gente pensar um pouquinho. Dá para pensar um pouquinho só não, tem que pensar muito nesse tema. E o tema é: a escolha está nas suas mãos, a escolha é sua. Você vai fazer do tempo o seu parceiro ou o seu rival? O que é que você vai fazer dentro dessa perspectiva de escolhas, dentro dessa perspectiva do tempo? E aí, dentro da perspectiva do relacionamento, né, de pessoas que vivenciam situações difíceis, emocionais. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Antes disso, antes de nós adentrarmos no nosso tema, no tema da nossa live, dá as boas-vindas a todos vocês que estão comigo nesta maratona e também que estão já na expectativa da nossa aula master quarta-feira. Cadê os meus queridos que vão participar da nossa aula master? Você tá conseguindo me ouvir? Todo mundo tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo aqui que alguém colocou uma mensagem que tá sem som. Não sei se é no meu caso aqui, da minha transmissão, ou se é apenas especificamente nesse terminal aí que você tá me ouvindo. Estão conseguindo me ouvir? Por favor, me dê um ok aí. Ok, então maravilha. Então vamos lá. Nesse contexto, né, nossa aula, ela é uma aula muito abençoada e uma aula onde eu vou estar trabalhando com você dentro dessa temática e eu vou mostrar para você sim que é possível romper mesmo as dores, né, e ficar livre da amargura em 4 passos. Nós vamos ter essa aula na próxima quarta-feira. Agora, você precisa se inscrever mesmo. Precisa se inscrever na bio do Instagram, Cristiano Arcoverde. Vai lá na bio do Instagram. Ai, bio, eu quero Severino. Não, é a bio, é a biografia. Vai lá, clica naquele link, abençoado link, e você precisa se inscrever. Por quê? Porque, de fato, essa aula, né, nós vamos estar enviando para você o link para essa aula, tá? Então é muito importante. Agora tem uma novidade boa para você. A aula vai estar acontecendo, né, sendo transmitida no YouTube. Agora, para você saber exatamente, né, como é que vai ser esse caminho, é mais seguro, é mais certo, é importante que você clique no link, tá? Se inscreva na aula. Por quê? Porque nós vamos estar mandando para você
todas as informações, tanto do link da aula, quanto informações adicionais, são importantes, sabe? É uma via de contato, e uma via de contato que começa na sua inscrição e também continua no nosso grupo do Telegram. Olha, gente, nosso grupo do Telegram tá muito legal mesmo. Informações importantes, né, que eu tenho transmitido, às vezes, né, termina uma live como essa, termina um momento como esse, e você pensa assim, terminou, acabou. Acaba não, muitas vezes, sabe o que é que eu faço? Muitas vezes depois da live, eu ainda tenho um pós lá no Telegram, tá? Às vezes durante o dia, na verdade durante o dia, sempre eu estou colocando material lá, exclusivo. Então, quem está interessado nesse tema, né? Quem entende que as dores emocionais, elas precisam ser tratadas e existem ferramentas espirituais e naturais para a gente trabalhar isso aí, para a gente tratar isso. Então, meu irmão, é importantíssimo que você esteja indo lá, fazendo a tua inscrição e na sequência clicando no botãozinho que aparece para você ficar ligado, ficar conectado comigo através do canal do Telegram, tá bom? Então fica aqui o convite muito especial para você, ok? Maravilha, todo mundo pronto aí para começar? Eu vou começar esta nossa parte importante na nossa live dentro desse tema tão importante. Eu só quero, antes de começar, parabenizar a todos que estão aqui e que já se inscreveram. Olha, tem muita gente que já está se ligando aí nessa bênção que será essa aula, né? E já se inscrevendo, muitos inscritos já, mas você não pode ficar de fora. Nesse barco, né, celestial, nessa arca celestial, tem espaço para você, tá bom? Então venha, para você ficar bem cheio, bem fortalecido nas suas emoções. Só para você ter uma ideia, agora eu estou tão entusiasmado, por quê? Porque não apenas eu estou recebendo mensagens, não. Algumas pessoas, inclusive, né, têm mandado mensagens agradecendo pela maratona, né, reconhecendo como está sendo tratada nessa área das emoções. E aí, né, algumas também têm enviado vídeos com seus depoimentos. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Temos muito a avançar, temos muito a crescer e temos muito a desenvolver. É isso aí. Antes de qualquer coisa, agora vai aí nesse aviãozinho que você está vendo aí. Vai nesse aviãozinho e agora clica nele e indica para os teus amigos, para os teus familiares, para os teus conhecidos, para aqueles que te seguem, para aqueles que você segue. Indica essa live de hoje. Essa live de hoje, ela vai ficar até o dia 30. Na verdade, todas as lives, elas estarão até o dia 30 de junho. Isso, 30 de junho, às 23 horas e 59 minutos. Por quê? Dia 30 de junho, todas elas. Então você pode assistir da primeira à última, que é hoje, da maratona. Você vai assistir todas elas e, na sequência, eu estarei, né, fazendo a retirada, né, nós estaremos fazendo a retirada de todas essas lives. Por quê? Porque já de turbinas aquecidas, vamos para a aula na quarta-feira, tá bom? E a aula dia 1º às 8 da noite. Faz sua inscrição e vamos em frente. Vamos lá. Tema de hoje. A escolha é sua. Você fará do tempo um parceiro ou rival? Quando nós falamos de tempo, quando nós pensamos em tempo, dentro da perspectiva das emoções, é algo muito sério. Por que falar de tempo na perspectiva das emoções? Nós estamos tratando ao longo, né, dessas lives, dessas mensagens, nós estamos tratando desse tema que mexe tanto com o íntimo das pessoas, mexe com o emocional, mexe com várias áreas da vida. E esse fator tempo, muitas vezes, ele não é levado em consideração.
Muitas vezes o fator tempo e o não entendimento em relação ao fator tempo tem feito as feridas emocionais ficarem abertas e permanecerem abertas. E reconhecer que esse fator tempo, reconhecer que atentar para as medidas necessárias, isso vai fazer toda a diferença na restauração e na cura emocional. Sabe que tem gente com a sua alma tão ferida, suas emoções tão abaladas, e elas sofrem tanto. E eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas pessoas que às vezes elas vão dentro da sua composição sofrendo, continuando sofrendo, e não levam em consideração esse fator tempo. Eu vou colocar duas situações aqui, porque o tempo ele pode ser uma grande bênção, uma grande ferramenta, mas ele também pode ser um grande obstáculo, uma grande dificuldade. O tempo ele pode ser aproveitado da melhor forma possível, mas também ele pode ser completamente descartado. Ele pode ser inclusive um fator de danos maiores dentro das perspectivas emocionais. É interessante porque quando nós observamos dentro da perspectiva dos relacionamentos, o tempo fará toda a diferença. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia fala de um texto e traz um trecho para nós que eu considero muito importante. Vamos pensar num tempo onde o tempo não é observado da forma correta. É onde ele se torna um obstáculo para a nossa vida. Sabe que pessoas às vezes elas são apressadas? Sabe que a Bíblia diz, e eu quero ler esse texto com você porque esse texto é um dos textos que eu coloco como um texto base dentre muitos, mas esse é um dos que eu coloco como uma base, sabe, escrito na tábua do meu coração. O texto de Provérbios, capítulo de número 19. Olha como muitas vezes a gente para observar a Bíblia, a gente para ler, e nós observamos e temos uma riqueza tremenda para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É interessante demais. Olha o que a Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 19, verso de número 2. A Bíblia diz: não é bom proceder sem refletir. Sabe que a reflexão ela é importante sempre acontecer na nossa vida. Mas ela é interessante porque ele diz, não é bom proceder sem refletir. Sabe que às vezes, por conta de uma mágoa, por conta de um ressentimento, por conta de um coração ferido, essa percepção de reflexão, né? Ela parece que apaga. Você já viu? Tem gente, não sei se você já ouviu pessoas dizendo assim, fulano ficou com tanta raiva que cegou. Quem já viu alguém dizendo assim, aquela pessoa ficou com tanta raiva que cegou? Que cegar é esse? Será que é um cegar literal? Não, é perdeu a perspectiva de visão adequada para o processo. E aí fulano ficou com tanta raiva que cegou, ou seja, perdeu a visão em relação àquela circunstância que estava passando, e aí muitas vezes esse cegou vem acompanhado de quê? Vem acompanhado de agressões, vem acompanhado de reações, de ações, que depois de um tempo ele vai parar para pensar e vai dizer assim, que besteira eu fiz. Que coisa delicada, para que eu fui fazer isso? Já viu que tem gente que vivencia isso? Mas por quê? Porque ele não parou para discernir o tempo da sua emoção ou das suas reações. Vamos para um contexto interessante? Vamos para o contexto da paixão, por exemplo? Do relacionamento? Você aí, jovem, olha, você que está aí jovem, você que está mais maduro,
também ama, né? Também tem relacionamento. Nessa perspectiva, o que é que você vai fazer? Muitas vezes, isso inclusive é observado dentro dos aspectos científicos. Essa observação dentro dos aspectos científicos, ela é interessante porque a paixão mexe inclusive com a química, assim como a ira também vai mexer com a química do ser humano. Aí tem gente que chega a dizer assim, aquele tá apaixonado, acaba tá apaixonado, ele nem tá vendo mais nada, né? Alguns chegam a dizer, a paixão cega. É porque nesse contexto há um processo químico, emocional que envolve a vida do ser humano. E como nós podemos parar um pouquinho para pensar, às vezes aquela pessoa está tão apaixonada que fecha os olhos, e quando passa o tempo, quando está aí uns 2 anos depois daquela paixão, que ele vai abrir os olhos, ele percebe que, de fato e de verdade, aquela pessoa, ela está dentro de um contexto que era totalmente diferente do que ela imaginava. E agora, aí são outras situações que muitas vezes surgem. Mas por que eu trouxe esse contexto da paixão? Porque essa questão da paixão, ela é muito vivenciada por muita gente, obviamente. E o que é que nós precisamos fazer dentro desse paralelo da paixão, por exemplo? Nós precisamos fazer, e eu sempre aconselho até, eu digo, olha, por mais apaixonado que você esteja, abra bem os seus olhos, porque depois que casar, você precisa fechar os seus olhos. Depois que casar, você precisa, né, uma vez entendendo quem é aquela pessoa, entendendo quem é aquele ser humano que está ao seu lado. E se você fizer essa métrica na ótica da paixão, meu amigo, nas primeiras dificuldades, que aquela química não estiver em plena operação, você vai fazer o quê? Muitos têm feito assim. Muitos têm dito, eita, olha para aí. Da mesma forma, em relação a sentimentos, outros tipos de sentimentos. Pode parecer controverso, mas não é. Alguém tomado de uma ira pode cegar e pode tomar uma posição que vai levá-lo a danos sérios. Então, numa situação como esta, o que é que precisa fazer? O que é que nós precisamos fazer? Veio a ira, veio a raiva, veio a amargura, veio o rancor. Ei, pare! Entenda o tempo de você tratar essa situação primeiro dentro de você. Sabe que o problema é que muitas vezes as pessoas elas dizem assim, elas dizem, mas eu preciso resolver isso logo. Deixa eu te dizer, nosso tema hoje, a escolha é sua. Não é uma escolha de Deus, é uma escolha sua, é uma escolha minha. E que escolha é essa? A escolha de saber aproveitar o tempo ao nosso favor. Entender o tempo dentro do modo mais adequado. Aproveitar e saber exatamente o tempo certo de agir. E para isso, nós precisamos fazer algumas coisas. Nós precisamos tomar algumas medidas importantes para as nossas emoções. Por quê? Porque a Bíblia está nos dizendo que não é bom proceder sem refletir. Essa reflexão, ela deve levar em conta o tempo. O tempo, ele vai ser um maravilhoso benefício, mas ele pode também ser, se não utilizado bem, um grande malefício. Ele pode trazer danos. E aí? Como é que podemos entender isso à luz das Escrituras? Primeiro princípio que precisamos entender: não se precipite. As suas decisões, elas não podem estar pautadas numa precipitação ou numa ansiedade. Eu achei tão interessante hoje à noite. Eu estava aqui na minha casa com minha esposa e meus filhos, e minha filha desenhou, na verdade pintou um quadro. E ela, aqueles quadros que nós compramos em branco, obviamente, e que a escola muitas vezes pede. E ela pintou aquele quadro. E ficou uma pintura assim, maravilhosa. Eu amei, ficou uma coisa bonita, sério mesmo, assim, pra idade dela. Eu disse, menina, pelo amor de Deus.
Nós ficamos assim entusiasmados com o desenho que ela fez. E ela fez aquele desenho. Ela fez aquela pintura. E tem alguém começando a mostrar aí atrás. Olha, tá bonito o quadro da Isabela? Olha aí. Quem achou bonito o quadro da Isabela? 7 aninhos. Tá legal? Coloca aí, escreve aí. Tá legal o quadro da Isabela. Ela vai fazer 8 anos agora, próxima semana. Olha o quadro dela. Ela trouxe aqui. Depois de amanhã. É, depois de amanhã, né, minha filha? Tá aqui o quadro dela. Você tá percebendo? O quadro ele está bem. Inclusive, eu vou contar a história desse quadro. Você tá percebendo ele brilhando? Por que esse quadro tá brilhando muito? Tá vendo ele brilhando? Maravilha! Isso é uma obra de arte da artista plástica Isabela Arcoverde. Sabe qual é a história que eu vivenciei hoje à noite aqui com esse quadro que está aqui ainda, ó? E eu vou contar para você o que aconteceu. Ela terminou de desenhar o quadro, de pintar. Ela fez essa pintura e todos nós ficamos tão felizes e entusiasmados, dando os parabéns a Isabela. E Gustavo dizendo, eita, é uma artista, e começamos a fazer aquela festa. Mas o quadro, ele tinha acabado de ser pintado. E nós colocamos o quadro embaixo de uma luz para aproveitar o calor da luz e deixar aquele quadro ali descansando um pouquinho, vamos dizer, para secar. É interessante porque num relance Isabela teve uma sacada. E qual foi a sacada que Isabela teve? Isabela pegou o quadro sem que nós víssemos, pegou um pano e começou a colocar em cima do quadro aquele pano, na intenção de enxugar. Colocar o pano em cima do quadro para tentar enxugar. Quando nós olhamos, na mesma hora vimos e dissemos, mas Bela, por que você fez isso? O quadro ele estava secando. Ele tinha um tempo dele para secar. E naquele momento ela danificou o quadro, gente. E aquele dano que foi feito no quadro tirou o brilho que estava, até porque a tinta ainda estava antes bem ainda úmida, mas tirou sobretudo aquela delicadeza de todo o trabalho que ela tinha feito. Por quê? Porque ela quis adiantar processos. É isso que a Bíblia vai dizer aqui para nós. A Bíblia vai dizer assim, não é bom proceder, capítulo 19, verso 2. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Às vezes, a nossa ansiedade, a nossa não percepção de entender o tempo certo de trabalhar as nossas questões, esta falta de percepção vai fazer com que adiantemos alguns processos e, detalhe, percamos aquele ponto, aquela pureza do que estava sendo alinhado, do que estava sendo ajustado, do que estava secando naturalmente. Não esperar o tempo certo, ser precipitado, vai trazer danos. É bem verdade que na minha vida eu procuro trabalhar essa máxima. Que máxima? Eu prefiro aguardar um pouco mais. Eu prefiro ir um pouco mais devagar do que ir muito adiantado e deixar Deus lá atrás. É óbvio que não podemos deixar Deus lá atrás. Mas muitas pessoas, por conta da sua precipitação, elas têm deixado o plano de Deus na vida delas. Por conta da sua precipitação, elas têm colocado os pés pelas mãos em muitas coisas e casamentos estão sendo destruídos, relacionamentos estão sendo desfeitos por causa de precipitação. Agora, o interessante
E o importante disso é que nós precisamos ter bem claro dentro de nós, perceber, discernir o tempo certo para todas as coisas. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz, olha, lá em Eclesiastes, a Bíblia diz, o sábio, ele vai saber discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Uma outra coisa importante dentro desse aspecto do tempo, que pode ser um aspecto, o tempo pode ser, como eu disse, um benefício para nós, mas também pode ser um malefício para nós. Muitas vezes, não discernir o tempo pode sim e vai sim trazer danos para um relacionamento, para uma vida. Então, qual é o grande desafio para cada um de nós? Entender quais são as bases, quais são os princípios, quais são as nuances que estão relacionadas a essa composição, tempo. Não ser precipitado, não tomar atitudes precipitadas. Agora, tem um detalhe interessante nesse contexto. E quando nós estamos trabalhando as questões de relacionamento, sabe? Não podemos levar de todo jeito. Precisamos dar, né, o remédio adequado, o remédio nas ações, tá? O remédio nas atitudes. Precisamos ter as medidas adequadas, mas nós precisamos entender que a paciência vai ser um elemento importante no fator tempo. Tem muita gente impaciente. Tem muita gente querendo resolver suas coisas no seu tempo, quando na verdade, muitas vezes esse seu tempo é uma precipitação que vai te levar a um dano, que vai te levar a sujar o teu quadro, que vai tirar o brilho do teu quadro, que se chama tua vida. Então, o que é importante dentro disso? Para um pouco. Se alguém te magoou, se alguém te feriu, se você tá magoado, tá entristecido, se houve algum dano no seu relacionamento, e se seu coração tá, né, como tem uma música, seu coração tá sangrando no peito, e isso dentro de uma analogia, pelo amor de Deus, deixa eu te dizer, entenda que atentar para o tempo certo vai ajudar nessa cura. Às vezes as pessoas, elas estão tão desesperadas para querer resolver a situação de todo jeito que elas ficam e rasgam mais a ferida e dificulta mais a situação. E aí o que é que você vai viver? Você vai viver danos sobre danos. Então, se precipitar em relação à questão do tempo, o que é que vai fazer? Vai fazer com que você tenha o tempo como um malefício, não vai estar aproveitando ele. Que na verdade, deixa eu te dizer, é mais ou menos assim. O tempo está para todas as situações. Quer seja ela boa ou ruim, o tempo está lá. Quem vai dizer se ele vai ser benefício ou não, somos nós. E o nosso entendimento das coisas. Eu um dia estava acompanhando um casal e eles viviam uma situação muito delicada. E naquele meu acompanhamento, isso era... esse ano agora eu completo, para a glória de Deus e alegria nossa, eu completo 17 anos no pastoreio. E nesses 17 anos, muitas coisas Deus vai nos ensinando, Deus vai me mostrando, eu vou aprendendo. E a cada dia eu quero sempre ser aluno de Deus. Aluno do nosso Senhor Jesus Cristo, aluno do Espírito Santo. Sempre queremos e devemos buscar aprender. E no meu começo de operação ministerial, né, no meu começo de acompanhamento com famílias, com casais, e é uma área assim que eu sou entusiasmado, aconselhamento, para mim assim, é algo assim tão tremendo, porque às vezes uma palavra, né, um acompanhamento, e é óbvio que eu tenho isso muito claro dentro de mim, que
as mensagens, os conselhos, o acompanhamento, né? A mentoria, ela é algo que aquela outra parte, ela precisa entender isso e cumprir, e fazer. E eu não vou obrigar ninguém a fazer. Eu apenas instruo, eu apenas demonstro, eu apenas apresento, aponto. Mas é interessante porque todos, né, normalmente quando atentam para o conselho, atentam para as indicações, graças a Deus eles têm sido bem-sucedidos. E eu nessa caminhada eu estava observando um casal, e eu estava acompanhando esse casal lá no começo da minha operação ministerial, do meu acompanhamento com famílias. E uma coisa acontecia. Todas as vezes que eles tinham uma situação de conflito, todas as vezes que havia um entrave, que eles ligavam para mim, eu pegava o carro, na época eu tinha moto, eu pegava a moto e eu ia, em 5 minutos no máximo, eu já estava batendo na porta deles para apaziguar aquela situação. E um dia, quando numa chamada dessa, eu fui. E quando eu cheguei na casa, comecei a compartilhar, comecei a falar. E algo começou a nascer no meu coração. Começou a vir para mim. E era Deus me mostrando, começando a me mostrar isso que eu vou te compartilhar agora. Depois de um tempo, outro pedido, outra solicitação. E quando eu estava já me preparando, colocando toda a minha preparação, né, de roupa, trocando de roupa para ir lá, Deus disse assim no meu coração: calma, você está atrapalhando, olha para aí, você está atrapalhando o que eu quero tratar com eles. Meu Deus do céu, quem foi tratado ali agora fui eu. Você está atrapalhando o que eu quero tratar com eles. Você foi lá e deu o remédio, mas você não está dando o tempo para que esse remédio faça o efeito. Você está entendendo? E aí eu comecei a dosar, entenda. Não os rejeitei, pelo amor de Deus, mas tratei dentro da perspectiva que eu tinha de direção. E eu vou dizer para você, hoje, eles são uma grande bênção. Já eram, mas hoje eles são bem resolvidos no seu relacionamento. Sabe por quê? Porque também é uma outra coisa. Ninguém dá um remédio. Ah, fulano está sentindo uma dor de cabeça. Tome aqui o remédio agora. Tá certo. Ai, mas a dor ainda está. Tome aqui de novo o remédio. Ah, mas a dor ainda está. Tome mais outro remédio. É assim que se faz. O que é que vai acontecer? Dosagem alta de remédio vai matar, meu filho. Vai trazer danos. E eu aprendi com essa experiência que existe a medicação, né, do tratamento, existe o conselho que é dado, mas é necessário que esse conselho, que essa medicação, ela respeite o tempo. E aí vem um conselho para você, mulher, para você, marido, para você, filho, que às vezes está no pé, cobrança o tempo todo, olha que coisa séria. Sabe o que está acontecendo? E às vezes mulheres chegam perguntando, pedindo até às vezes ajuda, pastor, eu preciso de ajuda. Às vezes chegam e digam, olha, eu preciso saber porque eu já tenho compartilhado com meu esposo e ele continua com aquelas mesmas práticas. Eu disse, aí eu gosto de dizer isso, você já compartilhou, você já fez a sua parte. Faça o seguinte, tenha calma, deixa Deus trabalhar nesse tempo, não se precipite, não se desespere. Olha, tem muita coisa nessa temática de tempo para a gente conversar.
Tem muita coisa nessa temática. Por quê? Porque o tempo, eu só estou dentro de um aspecto, que é o aspecto de não se precipitar. Agora, tem um detalhe interessante para fechar esse contexto do aspecto de não se precipitar. Se você se precipitou, sempre Deus vai dar um escape. Sempre Deus vai dar uma saída. Deixa eu te dizer, vou pedir para minha Bela trazer novamente aquele quadro. Bela, veja que interessante. Eu mostrei o quadro a você. Quem lembra do quadro de Isabela? Quem lembra do quadro dela? Você lembra? Cadê? Eu quero ouvir um ok aí. Quem lembra do quadro de Isabela? Tá, lembra, né? Aquele quadro de Isabela que você viu, que eu mostrei, que é esse aqui. Eu pergunto a você, tem alguma coisa a ver com a história que eu contei para você em relação a o papelzinho, o pano que ela colocou e danificou? Veja aí se tem alguma coisa a ver. O quadro tá brilhando. Sabe o que é que aconteceu? Isabela foi precipitada e passou o pano aqui em cima e manchou o quadro. Mas eu disse a ela, Kátia também disse a ela, filha, faz o seguinte, você vai conseguir. Passa novamente a tinta. Faz novamente em cima daquele quadro. E ela fez. E o que você está vendo aqui é a segunda versão do quadro dela. O que é que eu estou querendo mostrar para você? Estou querendo mostrar para você que é possível. Se você se precipitou, se o quadro da sua vida foi manchado, existe uma saída. Deus sempre vai mostrar um escape. Deus sempre vai fazer com que você precise, ou que você consiga ajeitar coisas na área da sua vida. Agora tem um detalhe importante. E esse detalhe é, meu Deus do céu, tão importante. A precipitação vai te levar a uma perda de tempo. E mesmo que esse quadro, ele está bonito, ele está agora ajustado, mas ele podia estar num estágio mais na frente, de estar mais seco, de já estar mais pronto para estar considerado finalizado. O que é que ela fez? Ela apenas adiou a conclusão dessa fase. A precipitação vai levar você a adiar muitas coisas da sua fase. Existe dano, existe um dano. Eu sempre gosto de fazer essa referência, porque muitas vezes esse reajuste ele vai ser possível. Você vai conseguir, mas você também vai ter que ter a consciência de quê? Qual é a consciência que você precisa ter? A consciência de que tem um preço mais alto a pagar. De que precisa, nessa reavaliação da vida, nessa reavaliação por conta das precipitações, que a precipitação é a utilização errada do tempo, ou seja, é você avançar o sinal, é você queimar a largada. Mas isso não quer dizer que é o fim. Mas isso quer dizer que você vai precisar ter essa consciência também. Quantas vezes pessoas falham em algo e elas vêm conversar comigo e eu digo, olha, você agora vai ter que ter muita paciência. E aí eu vou trazer dentro da nossa analogia para repintar esse quadro que se chama sua vida. É possível? É possível. Você tem que estar muito consciente da importância dessa reavaliação e dessa ação. Amém? Agora, a precipitação, ela vai te trazer tudo isso. Por outro lado, algo danoso em relação ao tempo se chama a
procrastinação, ou aquela atitude de deixar num contexto ultrapassar o tempo do tratamento das situações. Sabe? Isso também vai causar um dano. E às vezes o dano é um dano que custa a vida muitas vezes. Eu tenho na minha história pessoal a situação que a minha família viveu há alguns anos atrás. Na verdade, há muitos anos atrás. Só para você perceber como o deixar esse tempo passar e ir além vai trazer danos muito sérios também. Minha mãe estava grávida. E antes, inclusive, de eu nascer. E havia um médico que estava cuidando da minha mãe, que estava fazendo o cuidado dela, toda a parte de pré-natal. E ela começou, dentro daquelas semanas, né, que já apontava para o nascimento da criança. Ela começou a sentir aquelas dores, sabe? Aquelas dores de parto. Aquelas dores onde já estava apontando para o nascimento daquela criança. Sabe que tem hora, amado, que Deus ele vai estar por dentro empurrando você para dizer assim, olha, saia dessa situação, desse ostracismo, saia dessa inércia, porque já está demais também, você está demais, porque nem peca quem é precipitado, mas peca quem também fica na inércia o tempo todo. E aí, minha mãe foi no médico, e aquele médico olhou e disse, não é o tempo não. Pode ir para casa, tome esse comprimido e isso vai passar. Depois de um tempo você volta aqui. Depois de quê? De um tempo. E ele disse qual era o tempo. Depois de um tempo você volta aqui. E ela sentindo as dores, Mas aquele médico era muito reconhecido. E aquele momento, minha mãe voltou para casa, começou a tomar os remédios. E o tempo foi passando. E quando ela voltou, já depois de um tempo, até a situação aliviou um pouco. Tomou os medicamentos, a situação aliviou um pouco. Ela volta no médico. E eles fazem uma observação. E disse, agora vai ter que ir urgente para a sala. Quando vai para a sala, que faz a cirurgia, vai fazer a cesárea, aquele bebê tinha morrido. Aquele bebê, que seria meu irmão, tinha morrido. Seria o meu irmão, por parte de pai e mãe, mais velho. Olha, sabe que quando você deixa o tempo passar e não trata as tuas dores, as tuas feridas, quando você deixa o tempo passar e percebe, meu Deus, eu não posso ficar estendendo mais isso, eu não posso ficar empurrando mais isso desse jeito, eu preciso ir lá, eu preciso pedir perdão, eu preciso liberar o perdão, eu preciso colocar aquilo que está no meu coração para essa pessoa, eu preciso fazer, sabe? Se você não trata isso o quanto antes, esse bebê pode morrer aí dentro. E esse bebê pode ser um sonho, esse bebê pode ser um relacionamento, esse bebê pode ser uma profissão, esse bebê pode ser um chamamento, esse bebê pode ser um ministério. Esse bebê pode ser. E o que você precisa fazer? Não seja precipitado, mas também não deixa esse tempo passar. Porque às vezes o dano pode ser irreparável. Tanto para um quanto para outro.
Você está entendendo como isso é sério? A escolha é sua. Até quando você vai ficar com essa mágoa no teu coração? Até quando você vai ficar conjecturando de algum mal entendido, que para você não foi mal entendido, para você foi exatamente como você está pensando, mas possivelmente para aquela outra pessoa pode ter sido mal entendido. Até quando você vai ficar morrendo por dentro? Até quando você vai ficar sofrendo com essas dores emocionais sem colocar para fora o que está dentro? E eu quero que você possa pensar um pouquinho sobre isso. É sério. Eu hoje poderia ter um irmão por parte de pai e mãe mais velho. Eu tenho 2 irmãos por parte de pai que são mais velhos do que eu. Mas eu podia ter aquele galego dos olhos verdes como um irmão por parte de pai e mãe mais velho. Por que galego dos olhos verdes? Porque quando meu pai foi lá e foi ver a criança, o corpo, observaram que tinham os olhos claros. E eu presumo, como meu pai tinha um olho verde. Você está me entendendo? Não deixa passar o tempo. Não procrastina decisões e atitudes que você precisa tomar. E você sabe que precisa. Eu preciso compartilhar isso com você. Dentro disso tem tanta coisa que eu sei que está ruminando aí dentro, né? Quando eu digo ruminar, é um paralelo que eu faço dentro de uma perspectiva natural, né? Que os animais muitas vezes eles estão lá e a vaquinha, por exemplo, está lá, mastiga, e quando você vê ele está mastigando depois. E o que é que ele está fazendo? Ele está pegando aquele bolo alimentar e ruminando. O que é que nós devemos fazer na nossa vivência, na nossa vida, na nossa prática diária, quando nós ouvimos uma palavra como essa, por exemplo? Quando participamos de seminários, de cursos, de mensagens, quando somos acompanhados, quando recebemos uma palavra, a gente deve, E para finalizar, eu quero fazer essa leitura com você do livro de Provérbios. E nós estamos falando sobre a escolha é sua. Você fará do tempo um parceiro ou um rival. E eu quero deixar essa chave para você no final da nossa reflexão de hoje. Da nossa live, da nossa mensagem de hoje. E eu vou ler na versão A Mensagem. Na versão A Mensagem, no capítulo de Provérbios, capítulo 25. Verso 11 e 12. Na Bíblia Revista e Atualizada, diz assim: a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Agora, olha na versão A Mensagem. A palavra, no tempo certo, é como uma joia feita por encomenda. Olha que maravilha. E a repreensão do amigo sábio na hora certa é como um anel de ouro no dedo. Sabe? Entenda e perceba a hora certa. Você entender a hora certa vai te fazer aproveitar o tempo que está para todos, mas vai te fazer aproveitar o tempo de modo sábio. Essa é a palavra para hoje. Fechando a nossa maratona de lives e preparando e incentivando você a estar comigo na próxima quarta-feira às 20 horas. Será transmitido pelo YouTube, mas você precisa estar inscrito. Sim, você precisa fazer sua inscrição para você ter o link e saber exatamente qual é o lugar, qual é o caminho dessa transmissão, desta aula que eu estou chamando de uma aula especial, uma aula master, né? E é muito interessante fazer com que você participe desta aula
vai fazer com que você realmente experimente a continuação e, na verdade, o fortalecimento nessa experiência que está sendo ser tratado nas suas emoções. E eu vou mostrar a você que é possível tratar essas dores e ficar livre da amargura em 4 passos. É possível. Que coisa boa, né? As lives estão gravadas e elas estarão tanto no meu IGTV quanto também no YouTube. Você vai lá no IGTV, vai lá no YouTube e assiste. Agora tem um detalhe. Elas estarão disponíveis até o próximo dia 30 de junho, às 23 horas e 59 minutos. Por quê? Depois elas vão sair do ar, porque nós vamos estar focados. Eu já vou entender que você já assistiu todas elas, da primeira até a 9ª. Olha, 9 lives, 9 dias inesquecíveis, pelo menos para mim será. Eu espero que para você também. Mas só está começando. Tem muita coisa boa pela frente, tem muito projeto divino, tem muito projeto para te abençoar e fortalecer a sua vida, tá bom? Então, meu convite para você é, terminando a live hoje, você vai direto lá na bio, né, do meu Instagram, Cristiano Arcoverde, e vai clicar naquele link e vai fazer já, garantir a sua inscrição para a aula de quarta-feira. E, gente, olha, eu vou dizer para vocês, tá sendo, eu tô tão feliz, a gente tá preparando essa aula com tanto zelo, com tanto esmero, né? E eu não quero você de fora, não, eu quero que você esteja lá. E para isso é importante, muito importante, que você possa fazer sua inscrição. E também, junto com a sua inscrição, quando você for seguindo passo a passo, está muito bem organizado. Olha, tem uma equipe maravilhosa trabalhando nesse sentido para fazer o melhor para você, sabe? E você pode, sim, ali no Instagram, clica lá no link da maratona, na bio, né? Aleluia! Clica e você participa, tá certo? E vai ter a sua inscrição garantida. E na sequência você clica também para participar do meu canal no Telegram. Cadê você no canal do Telegram, gente? Oh, eu quero ver você lá. Por quê? Porque muitas vezes, né, eu vou estar na rua, às vezes vem uma inspiração e eu só compartilho lá. Olha aí, você vai perder. Ah, pelo amor de Deus. É só um clique. Meu pai do céu, o que é difícil nisso aí? Não, vamos lá. Clica lá, faz a tua inscrição para a aula de quarta-feira e faz a tua inserção, né, no canal do Telegram, Livres da Amargura. E muitas mensagens, muitas revelações que vêm, muitas vezes, né? Até coisas do dia a dia também eu compartilho. É um pouquinho da porção, né, que eu posso compartilhar para você. Eu saio compartilhando e é importante você estar presente. E também, você que ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, Cristiano Arcoverde, se inscreve lá no canal do YouTube também, né? Para que você possa também estar conectado. É simples, gente. Tudo que está relacionado a mim é Cristiano Arcoverde, tá bom? Maravilha! Que bom poder contar com a tua audiência e a tua participação aqui na Maratona Livres da Amargura, nossa última live de hoje, né? Dessa temporada de Maratona Livres da Amargura, nossa última live está sendo hoje, tá? E eu agradeço demais. Só que não terminou. Você pensou que terminou? Vamos à segunda parte da live. E essa segunda parte nós teremos depoimento sobre essa temática, Livres da Amargura, dentro da maratona, em preparação para a nossa aula do dia 1º, uma aula master, uma aula especial, em que você não pode perder. E como você sabe, para se inscrever na maratona, você já deve ter feito a sua inscrição, agora você precisa de fato fazer sua inscrição para a aula, né, que nós teremos no dia 1º de julho, às 20 horas. Você faz a sua inscrição e você vai ter o acesso direto através de link que nós vamos estar transmitindo para você, a nossa equipe, né, transmitindo para você com muita alegria. Eu estou muito feliz em poder saber, né, que Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida, né? Então, quero agradecer demais. Nós vamos hoje conversar um pouco com o João César,
ele que tem uma história de vida e ele vai compartilhar conosco um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória. E eu fico muito feliz em poder receber o João César hoje e fechando com chave de ouro a nossa Maratona Livres da Amargura. E lembrando a você, você precisa estar no meu canal do Telegram, você precisa estar inscrito nessa aula master para que a gente possa continuar essa trajetória de construção, de tratamento. Isso é muito importante. Antes de chamar João, algo me chamou muito a atenção agora em mim mesmo, né? Eu, na primeira parte da nossa live de hoje, né, da nossa live onde eu estou tratando, né, eu fiz a parte do ensinamento, da mensagem, e eu falei, né, sobre essa questão do tempo, e nessa questão do tempo, eu compartilhei e mostrei o quadro de Isabela, né? Você deve lembrar, eu fiz essa demonstração do quadro de Bela, e é interessante, porque no intervalo, enquanto estava salvando a live, eu fui olhar, eu estava olhando, eu tinha visto que a minha mão tinha sujado um pouquinho na tinta, e eu fui tentar limpar ali, né? Lavar a mão, enfim. E a tinta estava demorando a sair. E na hora veio algo. Olha que interessante. Rapaz, Jesus. Obrigado, meu irmão. Ela trouxe uma aguinha para papai. E algo muito interessante aconteceu nesse contexto, né? Porque eu estava tentando lavar e estava difícil de sair. Deixa eu te dizer. Aquele quadro já poderia estar bem enxuto, né? E houve aquela readaptação. E eu encostei e trouxe marcas para mim, né? Então deixa eu compartilhar algo aqui para vocês. Isso é um extra, tá? Revelacional que veio para mim nesse inteirinho aqui agora, viu, gente? Nesse inteirinho. Muitas vezes, né, por não estarmos bem tratados ou já dentro de um contexto bem aplanado, bem enxuto, nós marcamos a vida de pessoas. E aí, o que é que acontece? É importante a gente ter atenção em relação a isso, né? E a gente também ter cuidado de como a gente toca na vida daquele que está ainda em tratamento, né? Às vezes você quer cobrar uma atitude do seu marido, uma atitude do seu pai, às vezes você quer cobrar uma atitude de alguém e ele ainda não está bem dentro de um contexto emocional, espiritual. E aí você muitas vezes quer tocar e isso te marca, isso traz uma marca. Tá vendo a marca? Então, gente, tem cuidado, né? Tem um pouquinho de atenção, tem um pouquinho de zelo em relação a esse contexto. Olha, eu vou dizer para você, essa maratona de lives, essa aula especial, né, que nós vamos estar fazendo dia 1º, eu tenho certeza que é um projeto divino que vai estar fortalecendo, já está fortalecendo a sua vida, tá bom? Vamos a convite especial, vamos convidar o nosso querido João César, que já está aqui e com muita... Meu irmão, meu amigo, João César, que é uma grande bênção. João, seja bem-vindo à Maratona Livres da Amargura. Boa noite, pastor. Graça e paz a todos. É um prazer estar com o Senhor e poder falar um pouco de experiências de vida que a gente tem, não é isso? A imagem está boa aí para o senhor? Isso mesmo. Você pode baixar só um pouquinho mais a sua tela. Pronto, chegou. Tá bom? Baixa mais só um pouquinho, porque tu vai ficar lá atrás para ficar mais posicionado, melhor posicionado. Ok. Pode baixar um pouquinho mais. Assim? E agora, maravilha. O seu baixar e levantar para mim. Meu querido João, não, agora tá ótimo. Pois é. Meu querido João, que alegria poder recebê-lo aqui na nossa Maratona Livres da Amargura, em preparação à nossa aula, que teremos no dia 1º. E eu queria, de fato, abrir esse espaço para você compartilhar um pouco. Eu sei que você tem muitas histórias, né? Eu sei que houve um tratamento assim muito grande nessa área, na sua vida. E daria que a gente teria que fazer umas 1000 lives aí para poder João compartilhar tantas histórias que ele já viveu, né? É. Dá até um livro, né, João? Vamos pensar nisso aí. Mas eu sei que
tem algo bem específico que está no coração de João para compartilhar hoje. E eu queria que você se apresentasse e contasse. João, você foi bombardeado em alguma área da sua vida e eu queria que você relatasse um pouco sobre esse bombardeio nas emoções que você viveu nessa área. Amém. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder abrir esse pequeno testemunho que eu tenho de vários, né? Porque, afinal de contas, eu já tenho 58 e já tenho muita bagagem, né? De bom e de ruim na vida. Graças a Deus. O bom foi a partir de 2006, quando eu conheci Jesus, e o para trás, que eu me converti com 44 anos, não é isso? Pela misericórdia de Deus, eu me converti e tive um encontro verdadeiro com Ele. E tudo que o Senhor ministrou aí já faz muito... Bate certinho com o que eu tenho para falar aqui. Eu recebi demais do Senhor já. Inclusive, o Senhor ontem pregou uns 40 minutos, hoje o Senhor foi 1 hora. Foi palavra que o pessoal estava seguro aí, só amém, verdade, tudo recebendo muito, né? Foi bênção demais a palavra. E amém, meu. Eu lutei também com esse tempo. Agora só que eu optei em ele ser meu rival. Eita! Porque demorou muito para cair a ficha para mim, para eu pedir perdão desse testemunho que eu vou contar. E isso começou em 2008. Eu era representante comercial, eu vendia ouro. Inclusive, eu comecei a vender depois que o pastor Mauro saiu. Foi na mesma empresa que o pastor Mauro trabalhou. E eu comecei em 2004, era o segundo vendedor da empresa, era um bom vendedor. Venci várias batalhas, perseverei muito, lutei muito. E chegou um dia que o dono da empresa veio me dar um esporro, né? Do jeito do mundo falar. E isso durou 14 minutos, ele falando de forma grosseira, foi até sem ética, envolveu Mônica numa palavra dura que ele colocou. Aí foi onde eu fui pego aí, pastor. Eu dei brecha para o inimigo, no orgulho e na vaidade. Isso me tocou tanto que eu preparei para ele uma vingança. Meu Deus. De março a agosto, eu fiquei preparando aquilo diabolicamente. Pode acreditar. Eu tinha me convertido em 2006, isso aconteceu em 2008, mas também lutei com esse tempo, né? Pouco tempo em Deus, viajava muito, só ia para a igreja domingo à noite, 2 horas de palavra, não lia a Bíblia. E isso eu queria dizer para todos, que não existe super crente. Não é porque se vai para a igreja que está firmado na rocha, não está preparado para receber pancadas e devolver amor. Foi onde eu pequei, eu não devolvi amor. Eu tratei o mal com o mal. Eu não fiz o que a palavra manda, tratar o mal e dar o bem. Dar o outro lado da face a se bater. Eu preparei uma vingança. E essa vingança trouxe um preço muito alto para mim, para minha família, para minha esposa Mônica, que sofreu bastante, para meus filhos. O Senhor frisa no livro: não seja dirigido pela mágoa, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu fui dirigido pela força do meu braço. Eu esqueci que era de Deus. Eu me transformei de uma forma, pastor, que eu fiz uma vingança para ele, que ele nem se voltou para me responder, de tão na parede que eu coloquei ele, a empresa dele, da forma que eu montei. Isso eu passei muito tempo após isso aí, eu não conseguia me perdoar, muito tempo. Eu me achava que eu não era merecedor de mais nada, daquele pecado tão grande que eu tinha feito contra aquele dono da fábrica. E por conta dessas palavras duras que eu recebi, de 14 minutos que tocou na minha vaidade, a soberba subiu de uma forma, pastor, que só vinha vingança no coração. Eu preparei essa vingança
Fiz ela achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo e me trouxe um dano muito grande. Eu saí do Rio Grande do Norte, vim para Pernambuco, não vendi mais ouro, fui vender confecção, passei um ano trabalhando, só gastando dinheiro, perdendo tempo, perdendo dinheiro, a chegar ao ponto de tudo que eu tinha guardado perder. Aí foi quando que o senhor conhece um pouco do meu testemunho. Eu passei 5 anos desempregado. 5 anos. Nada dava certo na minha vida. Até chegamos a vender pamonha, canjica, durante uns 4 meses. Mônica, com certeza, sofrendo, que ela não merecia isso. Minha família sofrendo. Durante um ano, no ano mais pesado, minha luz foi cortada 4 vezes. Meu irmão que tinha que chegar junto para acertar. Passei 24 horas sem energia já dentro de casa, por conta de uma semente errada. A colheita vem sempre. Meu Deus. Plantou errado, a colheita vem terrível. E foram 5 anos duros que Deus tratou do meu coração, me lapidando, para eu chegar a ter essa satisfação hoje de contar esse testemunho, de tocar em muitas vidas e em muitos corações. Ô, João, dentro desse contexto dessa vingança que você preparou, né? Porque às vezes as pessoas elas pensam, né, que quando a gente fala de uma vingança, elas pensam normalmente que é um assassinato, e às vezes acontece, né? Que não foi o caso aí, né? Que você... a situação em si, né? Obviamente, você teve uma ação, e uma ação danosa para alguém no sentido de vingança. Mas, às vezes, as ações baseadas na mágoa, no rancor, isso é tão sério. Só para você ter uma ideia, você está percebendo, você que está nos assistindo, João, ele marcou até o tempo da chamada que ele levou. Ele marcou o tempo. Isso feriu tanto ele, que até o tempo, 14 minutos de uma chamada. Mas observa que coisa. 14 minutos que fez com que o coração dele, ele não estava, como ele disse, preparado no sentido de estar blindado, de colocar, né, o passo a passo mesmo, né, de livre da amargura. Não fez isso e deixou aquela semente entrar, e aquela semente foi crescendo, se tornou um broto, se tornou uma raiz. Mas olha, perceba um detalhe, nós estamos falando sobre tempo. 14 minutos de uma não blindagem no coração, de um não posicionamento emocional e espiritual, rendeu danos para ele, para sua família, para outro também, né? Porque esse sentimento de vingança, ele é prejudicial. Mas observe, agora, compara isso, 14 minutos e 5 anos de sofrimento. Um homem que era acostumado a ter uma vida abastarda, uma vida, né, comendo do bom e do melhor, vamos dizer assim, dentro do seu trabalho. 14 minutos, por não guardar o coração, trouxe danos para a vida de João. E eu vou dizer, graças a Deus que não chegou a ser irreparável, né, João? Exato. Graças a Deus. Pela misericórdia de Deus. Mas eu lhe pergunto, isso afetou teu casamento também, João? Nesses 5 anos? Com certeza afeta tudo, né, pastor? Quando, por mais que o casamento esteja na rocha, mas quando falta dinheiro, principalmente da forma que foi, o sofrimento é muito grande, né? Imagine a gente que tinha 3 carros dentro de casa, imagine a gente que no momento eu ganhava de 12 a 15 mil reais, chegar a passar 4 vezes no ano sem energia. Abrir a geladeira e ver pamonha e canjica. Minha geladeira parecia a bandeira do Brasil, verde e amarela. A casa toda cheirava a milho. Hoje a gente conta isso rindo, porque estamos na vitória. Deus deu essa oportunidade, pela misericórdia dele, que é muito grande, que é infinita, de nós nos restabelecermos novamente
essa transformação, caráter limpo, na obediência. Foi quando eu conheci, em 2013, o Verbo da Vida, no primeiro culto Verbo da Vida, em 18 de janeiro, com José Maluta. Ele chegou no meu pé de ouvido, só disse 2 palavras. Eu fui lá na frente do altar, esperando, né? Aí, em 2013, a gente tinha aberto a empresa, não tirava nenhum dinheiro dela, estava numa dificuldade muito grande. Tanto é que em 2014, quando nós fizemos Rema, eu passei de março a outubro sem pagar mensalidade e Tarcísio me segurando lá, que eu admiro muito. Até hoje, Tarcísio, sou grato a ele. Muitas pessoas eu sou grata nessa caminhada de aprender, de esperar em Deus, de não ir com a força do braço, de não ir pela carne. Eu tenho Provérbios aqui, 17, 29, que eu separei aqui. O de ânimo precipitado exalta a loucura. Foi o que eu fiz. Uma loucura, uma grande loucura. Que eu levei toda a minha família para dentro da miséria. De 5 anos. Meu Deus. Eu sem conseguir... Amargura... João, isso é muito sério, João. Essa sua frase ela é muito séria, precisa ser destacada. Por causa da amargura, você levou a sua família para dentro da miséria. Isso é muito forte, minha gente. A coisa mais certa do mundo. Meu Deus do céu. Aí, pastor, é muito forte. Abrimos a empresa em 2013, 14, 15 foi quando a gente começou a tirar algum real dela. Para você ver como a luta é grande para empresário, né? É a terceira vez que a gente ainda tem E um empresário que ainda estava se tratando para liberar. Né? Que a gente começou do zero mesmo. O primeiro pedido que a gente fez para a fábrica foi R$5.000. Você vê como a empresa da gente era pequena. A gente trabalhava de dia, quando dava de noite eu pegava o carro e levava produto para Maceió, para os hospitais. Eu, Mônica, Vitória, empregado que eu tenho há 10 anos lá meu, a gente fazendo os kits para sobreviver. E assim foi. E Deus mantendo aquilo ali, tratando meu coração ainda. Mas o ponto-chave desse testemunho foi em 2015 que o Espírito Santo me tocou e me lembrou que eu precisava pedir perdão. Meu Deus. Àquela pessoa que eu feri tanto em 2008. 7 anos depois do Espírito Santo me incomodando. Exigindo que eu pedisse perdão. Vinha sempre à minha mente que eu tinha que pedir perdão ao dono da fábrica. Aí eu, orando, disse, olha, mas eu nem me lembro do telefone mais da fábrica, como é que eu vou chegar para me comunicar com ele? Aí na mesma hora, pastor, veio na minha mente, 0800 10 11. Na mesma hora, no mesmo segundo, o Espírito Santo me lembrou. Aí no outro dia eu orei, me preparei, telefonei para o dono da fábrica. Ele não estava, tinha viajado para algum canto próximo, que a fábrica era em Londrina. E no outro dia insisti e consegui falar com ele. Aí relembrei tudo a ele, que ele não lembrava mais do passado, do episódio, da dureza de coração que eu usei com ele, palavras muito duras, palavras que um homem de Deus não deveria usar daquela forma, mas eu usei. O ânimo do precipitado exalta a loucura. Por isso que a pessoa faz isso aí. Quando não está em Deus. Aí pedi perdão a ele como devia pedir. Me humilhei de verdade. O arrependimento estava naquele perdão. Não adianta você pedir perdão de boca para fora. Não adianta você pedir perdão para dizer para uma pessoa que pediu perdão. Aquilo ali foi um peso que saiu dos meus ombros. Muito grande, que eu não imaginava que era tão forte ser obediente a Deus na questão do amor e do perdão. E o mais forte disso tudo, pastor, é que aquela pessoa que eu falava, aquela pessoa que eu tratei mal, aquele empresário, era ateu. E Deus usou a boca dele como já usou a do jumento para ele falar para mim. Palavras que hoje
A gente vê mês a mês, ano a ano na empresa que só faz crescer. Ele disse, mediante essa atitude que você tomou, essas palavras que você fez, portas vão se abrir de uma forma que você não tem ideia. Deus puro, pastor. Purinho. Até hoje, o que acontece na empresa da gente, eu sempre friso, quando sai dia 30 de faturamento. É Deus puro. Em 2015, vamos dizer que a gente faturasse X, hoje faturamos 10 ou 12X. As portas se abriram de verdade. Hoje eu acredito que nós tenhamos lá 25 funcionários, gerentes, Graças a Deus. enfermeiras que trabalham na área de venda, meus 2 filhos como sócios meus, uma empresa familiar que funciona, que o senhor sabe que é difícil gerar até uma família, tomar conta de filhos e gerar uma empresa com filhos. E tudo dá certo. Tudo Deus está no negócio. Glória a Deus. Que eu sempre friso para os meus Glória a 2 Deus. meninos. Humildade. Tudo que a gente tem aqui Amém. é Deus que abre as portas. Se fechar uma porta, Ele vai abrir várias janelas para a gente. Não é por causa de uma porta fechada que a gente vai fazer atalhos. É uma coisa que eu mais bato na tecla lá, para não ter atalho dentro da empresa. Porque quem guia aquela empresa é Deus, quem é dono daquela empresa é Deus, e todo dia nós vemos isto, que temos que ir pela palavra. Eu não fui pela palavra e quebrei a cara. Até hoje eu dou meu exemplo. Até hoje eu dou meu exemplo de quando eu era do mundo. E tudo dava errado. Só veio dar certo as coisas na minha vida a partir do momento que eu me entreguei verdadeiramente, que eu me converti, que eu me restaurei, que eu mudei aquele João que era. Por isso que Deus está por trás de tudo. E eu friso sempre. Para os meus filhos, para não deixar a vaidade tomar conta. É a palavra que eu mais uso lá dentro da empresa. Não seja vaidoso. Não use da vaidade. A humildade, a gente ganha tudo. O humilde, se eu fosse humilde naquele momento, daquele telefonema, eu não tinha vagado na minha vida, eu e minha família, 5 anos. Se eu tivesse sido humilde e tratado ele com amor, continuar vendendo como eu tinha que vender, isso depois eu combati muito na minha mente. Sempre fui um bom vendedor, era o segundo de uma empresa de 15, eu tinha um estrado da Paraíba e metade do Rio Grande do Norte. Eu tinha as piores áreas e eu ainda conseguia ser o segundo vendedor da empresa. Eu era sempre elogiado pelo dono, mas nesse dia eu dei brecha para o inimigo entrar no meu coração e eu tratar com muita dor, muito fervor contra uma pessoa que não tinha Deus, que era ateu, que ele me tratou mal, eu tinha que fazer o quê? Tratar ele bem, para ele entender como é um cristão. Como é que eu trato essa pessoa mal e ele me trata bem? E assim eu poderia ter ganho ele para Jesus. Mas eu fiz o inverso. Eu fiz o que o povo do mundo faz. Usar a força, usar palavras duras, usar coisa que não era para ser usado. Eu tinha que usar ali o amor. O amor de Jesus, que tantos exemplos que eu tive, tantas oportunidades nesses 2 anos que eu tinha escutado de palavra, de ter humildade, de ter amor, de ter paciência, de ter longanimidade. E eu não fui longânimo. Eu fui precipitado. Eu fui um atordoado. Eu usei da loucura. E por isso eu paguei um preço muito grande. Me lembrei também, pastor, daquele momento que é do mesmo tópico que a gente está falando aqui de perdão. O senhor se lembra de Paula? Sim. Ela me feriu muito, muito, nessa mesma época. Eu estava numa dureza
muito grande em casa. E eu cheguei na igreja na quinta-feira à noite e o Senhor, pelo Espírito Santo, viu que estava aparecendo problema na minha próstata. O Senhor se lembra disso? E disse, João, o Espírito Santo está me dizendo agora que está criando problema na sua próstata porque você não libera perdão. Você está muito magoado. E realmente eu estava muito magoado. Mas muito magoado mesmo. Nesse dia eu fui rápido. Eu usei do tempo meu amigo. Não usei ele meu rival. Fui rápido. Isso. Orei à noite. Deus me deixou tranquilo. No outro dia eu telefonei para essa pessoa, para essa irmã, e liberei perdão para ela. Ela tinha me ferido muito. Ela no celular, ela estava na ponte de ferro lá em Recife. Ela disse que estou me agarrando aqui na ponte, irmão João, porque era para eu estar lhe pedindo perdão e o Senhor que me pede perdão. Aí ela, aos gritos, disse, me perdoe, irmão João. Eu que tenho que lhe pedir perdão. Tanto que eu fiz com o senhor, irmão João, me perdoe. Me perdoe. Mas que peso, pastor, eu tirei de meus ombros naquele dia. O fardo, na mesma hora, caiu. E a alegria veio ao meu coração de uma forma nunca vista. Não teve dinheiro no mundo para eu ganhar, para ter uma alegria tão grande de tirar aquele fardo dos meus ombros, de mesmo sem ter feito nada para aquela pessoa liberar perdão. Como é importante esses dois lados. Usar do tempo rápido e não usar rápido, demorado. Na hora certa. Algo muito importante. Quando João fala isso, né, em relação a esse depoimento e essa percepção que eu tive, né, e eu disse mesmo, eu disse, João, o Espírito Santo está me mostrando que está acontecendo uma situação na sua saúde, está vindo um bombardeio. Porque não é o Espírito Santo que vai colocar a enfermidade. Não é o Espírito Santo que estava mexendo na próstata dele. Mas o Espírito Santo me mostrou que havia alguma coisa errada dentro dele que estava ocasionando uma situação que estava tocando até a saúde dele. Amém. E graças a Deus, né, que João... E quantas pessoas, por estar guardando, né, mágoa, ressentimento, por estar recebendo essas sementes, muitas vezes, de situações, elas começam a somatizar isso e espiritualmente abrir brechas. Para quê? Para vir um bombardeio e emocionalmente gerar uma descarga, né, orgânica que vai trazer danos para a sua vida. Então, por isso que é muito importante você, nessa pauta, né, em relação a guardar ressentimento, seja rápido em tirar, em colocar para fora, em tratar, em fazer como nosso querido João fez e, graças a Deus, está aí contando o seu testemunho, né, João? Para finalizarmos nesse momento a sua participação, João, primeiro eu quero agradecer demais, né, o seu testemunho, muito lindo, muito forte, emocionante e esclarecedor, né? Quantas pessoas estão sofrendo na sua vida na área profissional? Quantas pessoas estão sendo afetadas? E a miséria, como ele disse há pouco, levou a família dele para um vale escuro, para uma miséria, né? Porque está guardando ressentimento, porque está alimentando sentimento de vingança. E isso precisa ser arrancado logo, né? E a história de João, para essa noite, nós fechamos essa maratona Livros da Amargura com essa história tão forte. Por quê? Porque hoje você vê a vida de João, a família de João, os empreendimentos que ele coloca as mãos, aquele peso, né? aquela nuvem densa que estava, aqueles 5 anos de amargura que ele guardou. Olha, foi muito tempo, gente. Foi muito tempo de sofrimento que não precisava. Sabe que tem muita gente dizendo assim, eu estou vivendo como Deus quer e consente. Não. Deus não quer e nem consente que você viva preso a uma amargura. Tem gente que diz, eu estou vivendo como Deus quer. Deus está no controle de tudo. Deixa eu te dizer, meu irmão, Deus colocou e nos deu livre-arbítrio para as nossas decisões nessa terra comermos do fruto dela. Isaías capítulo 1
verso 19 diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amém. Mas se recusardes e fordes rebeldes, como a Bíblia diz, sereis devorado à espada. E quem é que vai devorar a espada? Não é Deus, não. É a sua desobediência que vai te levar para o poço da É miséria. verdade. Que vai te levar para situações de danos, de sofrimento. Então, graças a Deus que, mesmo tendo passado, não era para ter passado isso. Não era para ter vivido esse tempo todo assim. Mas graças a Deus que a ficha caiu e o Espírito de Deus foi tratando e ele obedeceu esse passo a passo que o Senhor foi dando a ele. É isso aí. E houve restauração, e houve cura. E detalhe, houve testemunho cristão, porque até aquele homem que não professava a sua crença em Deus, até aquele homem ali foi usado, como João bem disse, como aquela jumenta para Balaão. Depois de 7 anos. Olha que coisa tremenda. Né? Foi em 2008, eu pedi em 2015. Olha para isso. A gente pode esquecer, então, mas Deus não esquece dos nossos erros. Ele quer conserto. É isso mesmo. Então, eu agradeço demais, João, pela sua participação e pela ousadia de compartilhar um pouquinho da tua história na nossa maratona Livres da Amargura, em preparação para a nossa aula da próxima quarta-feira. João, vou deixar aberto aqui para as suas considerações finais, para o seu conselho, amigo do nosso mano João César, que tem uma família linda. E eu mando um abraço a todo mundo, está todo mundo ligado aqui, e mandando mensagens, vibrando, porque é um testemunho bonito. E hoje, só para você ter uma ideia, uma empresa hoje, uma vida que estava no poço da miséria, quando liberou perdão, uau, que bênção! Quando liberou perdão, Deus começou a entrar, porque ele limpou o seu coração para a mão do Senhor poder entrar. Sabe que com base em orgulho, com base em mágoa, em rancor, em vingança, Deus não está envolvido nisso, não. E aí aquela pessoa fica entregue à própria sorte. E isso é terrível. Mas, graças a Deus, porque o arrependimento vai fazer a diferença. E João fez isso, tomou a decisão. E hoje tem a sua empresa, 25 funcionários, uma estrutura maravilhosa. Meu Deus do céu, você chega e diz assim, você chega na empresa de João e diz, meu Deus do céu, aquele homem que estava vendendo pamonha. É isso aí. E nada contra quem vende pamonha, pelo amor de Deus. Você está entendendo a conjuntura, né? Você está entendendo a conjuntura? E isso mostra também que tem tanta gente que está vivendo numa situação bem abaixo do que era para viver. Sabe por quê? Porque não abriu mão do seu orgulho. É isso aí. E está sofrendo. E Deus vai estar sempre falando, mostrando. Deus vai estar sempre colocando uma placa. Como ele disse, né? Ele sempre vinha a lembrança. Você tem que pedir perdão. E às vezes faz o vídeo de mercador, né, João? Não, aí segue a vida, aí passa um tempo, aí o Senhor de novo, vai lá. Ele sinaliza muito, né? Ele sempre sinaliza muito. Mas nós, no nosso achismo, a gente acha que está certo, né? A gente acha que tem a sabedoria mais do que Deus. A gente quer estar na frente dele. Olha aí. E é nesse passo que a gente dá na frente dele, é que a gente retrocede vários anos na nossa vida que não era para retroceder. Certo. Um cristão não é para retroceder, é sempre avançar em Deus. Dificilmente ele vai errar quando ele lida com obediência. Toda a minha vida eu me agarro em obediência e gratidão a Deus para fazer as coisas certas. Do tempo de misericórdia que ele me deu outra oportunidade para frente, para eu entender que as coisas de Deus não é na força do nosso braço. As coisas de Deus é usando o amor. As coisas de Deus é usando sabedoria do alto. E não a nossa sabedoria que nós, no nosso achismo, só vamos quebrar a cara. E eu acredito é muito sério. Que algumas pessoas que, se ainda tinham mágoa no coração, vão entender que não querem retroceder. Vão entender que querem avançar. E avançar em Deus é liberar perdão. Avançar em Deus é se livrar de ressentimento. Avançar em Deus é mágoa, nunca mais. Isso que a gente tem que fazer. Com todo tipo de traição, de pecado que foi montado, de armadilhas que foi montado.
Essa armadilha que eu caí, Isso é muito. eu levei toda a minha família para dentro dela. O senhor Meu pisa aqui numa Deus. frase da armadilha. Toda a minha família eu levei Isso. para dentro dela. Para dentro de um buraco sem fim. Dias e anos que a gente chorou, sofrendo por uma atitude impensada de uma vingança que trouxe Meu tanto Deus. mal. Eu hoje tenho um sítio, há pouco eu plantei uma semente de milho que não tinha qualidade. Só deu mais palha e espigas 30% do tamanho que ia dar. Porque eu não coloquei uma boa semente na terra. O Espírito Santo me lembrou, me fez lembrar. Eu não coloquei o melhor que eu podia dar de mim. Onde é que eu quero chegar? Nós temos que dar o melhor para o nosso Deus. O melhor para a casa de Deus. O melhor para servir o Senhor como pastor, que está numa luta tão grande, com a igreja agora 3 meses fechada. A gente tem que se abrir para dar o melhor, sempre. E portas vão se abrir para a gente receber de Deus, talvez até o impossível, que nós nunca almejávamos ter. Para a nossa empresa, para a nossa vida, para o nosso casamento. Porque Ele não esquece. Eu sempre digo ao Senhor e prego para todos os meus amigos, é melhor dar do que receber. Eu carrego isso na minha vida. É melhor dar do que receber. E eu só vejo na minha vida crescimento. Crescimento. Paz de espírito. O que é que nós queremos na nossa vida? Paz de espírito. E isso só conseguimos quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus. Quando nós abrimos verdadeiramente o nosso coração para Deus e dizer, Deus, estou aqui. Eu quero ser obediente. Eu quero vencer. Eu quero avançar. Eu quero ser aquela pessoa bem no ministério. Que isso é uma inveja lícita. Isso é uma inveja boa. Para te servir melhor. Para te servir de verdade. Porque nós estamos aqui, pastor, para servir e não ser servido. E eu queria fechar Amém. com essa frase que eu preparei aqui. Não perca tempo com sementes ruins. Plante sabedoria e colha vitórias. O que eu colho hoje na minha vida, meus filhos, minhas noras, meus netos, minha esposa, Vitória hoje fazendo medicina. Quem em sã consciência, E o nome dela? em 2013, E o nome da sua? que cortou 4 vezes a energia, imaginava estar pagando uma faculdade particular na Católica para uma filha. Se Deus... E o nome dela é Vitória, Vitória, né? Se Deus não estivesse no negócio, se eu tivesse ido pela minha força do meu braço, nós estávamos onde estamos hoje, com essa grande misericórdia do nosso Deus. Por isso que a minha vida, eu sempre digo, é obediência e gratidão a Ele. Muito bom. Amém, pastor? Meu Deus do céu. Muito obrigado Joãozinho, por essa oportunidade. Eu espero ter tocado vidas, corações, sentimentos, essas amarguras para essas pessoas de 45 para baixo que eu vi aqui, eu acredito que vão deletar da vida delas. Amém? Muito bom. João, muito obrigado. Eu amo a sua vida, a sua família. Vocês são preciosos. O bom é quando a gente faz parte da trajetória de alguém e nós sabemos que fazer parte da trajetória de alguém quando ela está no ápice é muito bom. Mas fazer parte da trajetória de alguém quando ela está no poço, eu vou dizer para você, eu fico entusiasmado quando eu vejo isso. Por saber que eu vi João chegando na igreja, dentro ainda de uma situação difícil, dentro de um poço. Muito difícil. Mas como foi bom e é bom ser parte disso. É por isso que eu comecei essa live de hoje, a primeira parte dela dizendo, eu sou entusiasmado no desenvolvimento de pessoas, na restauração de pessoas. Isso move a minha vida, isso faz parte de mim, eu louvo a Deus por isso, e é muito bom para mim. Sabe, eu amo quando eu vejo alguém que não sabe nem quem era Abraão, por exemplo, da Bíblia. E depois eu vejo ela num púlpito pregando a palavra. Oh, glória! É maravilhoso para mim
ver alguém que está num poço de destruição, de amargura, de mágoa, de ressentimento, e depois está dando um testemunho lindo como esse, que chega muitas vezes sofrida, com danos emocionais, e depois está sorrindo, e não um sorriso falso, mas um sorriso de alegria. É isso que me move. É Deus que move no meu coração, e eu me entusiasmo. E isso tem relação... essa palavra entusiasmo está relacionada, inclusive, à divindade. E eu fico entusiasmado quando eu vejo alguém com uma história tão linda como essa. E o melhor é poder fazer parte, de algum modo, na contribuição desse fortalecimento. João, muito obrigado, meu irmão, por você ter aberto seu coração conosco, ter essa ousadia também de abrir um pouquinho da tua vida para a gente e participar hoje, fechando com chave de ouro. Olha que honra para mim poder ter meu querido João fechando com chave de ouro a nossa maratona Livres da Amargura. Muito obrigado, João. Fica na paz. Um abraço na família. Amém. Amo você. Eu que agradeço, pastor. Olha, agora eu quero conversar com você. É nossa última noite da nossa maratona. E eu vou dizer para você, pode parecer para alguns uma perda de tempo. Pode parecer para outros que não é relevante. Mas se uma vida, nessas 9 lives, que na verdade se transformaram em mais de 9, porque, meu Deus do céu, é tão bom poder ouvir também os testemunhos, compartilhar. Mas se você foi alcançado e se isso contribuiu de algum modo para a sua vida, eu estou terminando esta etapa com a alegria de saber que essa etapa foi cumprida para a glória de Deus satisfatoriamente. E eu quero continuar com você nas próximas etapas. Eu quero que você esteja envolvido, recebendo. Sabe por quê? Porque o melhor disso tudo é que é uma fonte inesgotável. O que está sendo preparado para você nessa próxima quarta-feira, 8 da noite, é algo que você vai dizer assim, meu Deus, eu pensei que tinha esgotado tudo. A maratona é só o começo. É só o começo de um grande projeto, de um grande alcance, de uma grande transformação. E que bom que você faz parte disso. Eu fico aguardando você, então, quarta-feira, na nossa aula especial, às 8 da noite. E como você vai saber o caminho para chegar nesta aula especial? Como é que você vai saber para você chegar nessa aula master? Você vai, agora mesmo, quando terminar a live, você vai no Instagram, no perfil do Instagram, a Cristiana Arcoverde, o @ Cristiana Arcoverde. Vai lá na bio, Cristiana Arcoverde, clica lá e faz a tua inscrição para a aula. Você precisa fazer para que a gente possa enviar para você o link do caminho que você vai encontrar na transmissão, vai ser via YouTube, e você vai saber como é interessante esse caminho que você vai trilhar, tá bom? E não perde. Hoje nós estamos encerrando essa etapa, mas essa etapa foi só preparação para próximas etapas que virão, para nossa aula, no dia 1º, às 8 da noite. E aí? Você não pode ficar desconectado. Continua conectado, sabe como? Comigo, com essa inscrição, mas também se inscrevendo para o grupo no Telegram. E é uma ferramenta que eu, sinceramente, eu não usava.